Gente, diário de uma pessoa que sofre, né, com fibromialgia. Hoje, como tá muito frio, choveu muito, eu amanheci com uma perna não muito funcional, que é minha perna esquerda. Amanheci com dor de garganta e com febre. Então, isso pra mim já é normal, sabe? E eu tive um estresse ontem, então você acaba somatizando o estresse com tudo. Enfim, não dormi bem à noite e acordei assim. Ah, por que você usa tanto as ervas? Gente, eu tive endometriose. A princípio, a endometriose. Toda essa minha história com as ervas começou em 2020. Quando eu comecei a ter endometriose, eu sempre tive muito fluxo sanguíneo e muita dor, mas começou a ficar insuportável e o sangramento ficou tão grande que eu tive que usar fralda geriátrica. Nem um absorvente plus. Eu tinha um truque que eu colocava um absorvente interno e um noturno, e nem assim tava dando. Aí eu fui para absorvente maior ainda, fui para os maiores que tinha, não funcionou, tive que usar fralda. Sim, usei fralda geriátrica. Fui em 7 médicos diferentes, ninguém descobriu que eu tinha, porque meu fluxo era tão grande. Muitos falaram que era assim mesmo, que o período menstrual doía daquela forma. Até que eu fui numa crise menstrual, que eu não sabia nem como eu ia chegar no hospital, porque nem a fralda estava dando conta. E eu fui, e a enfermeira olhou, ela se assustou. E ela falou assim, você já ouviu falar sobre endometriose, adenomiose? Teu sangramento, esses coágulos não são normais. Aí eu dei graças a Deus, eu falei assim, meu Deus, alguém tá me dando uma luz. Fomos para ginecologistas, não conseguimos nenhum, até que eu conheci o Dr. Arthur. E ele é a terceira geração de ginecologistas da família dele. Ele olhou para mim e falou assim, você tem endometriose adenominiose, vou te passar os exames só para confirmar. E no seu estágio já está muito agravado, provavelmente a gente vai ter que operar. Aí fomos pro exame de sangue, para exames que me futucaram inteira, exames doloridíssimos, horríveis. Descobrimos, eu tava com endometriose, eu tenho, né, eu não estava, porque endometriose não tem cura. Endometriose profunda, eu estava com adenomiose profunda, minha parede do abdominal estava toda aberta, e eu estava com a endometriose, já tinha chegado numa trompa, e estava cheia de mioma. Tanto que ele nem quis deixar eu ver meu útero após a cirurgia. E como que foi? A minha cirurgia era para ter sido aberta, para ter aberto e feito. Como eu comecei a pesquisar muito, e eu sei inglês, gente, inglês é um divisor de águas, se você puder, aprenda. Eu comecei a ir para a Austrália, pesquisar coisas da Austrália, porque a Austrália é muito mais desenvolvida que o Brasil na questão da endometriose. E eu comecei a ver plantas e chás e combinações de especiarias que ajudavam na endometriose. Então eu comecei a fazer a dieta que meu médico passou. Parei, virei vegana por um bom tempo. Parei tudo que eu comia. Comecei a fazer a dieta do meu médico, os remédios do meu médico, mais todas as plantas que eu vi que eu servia para o meu caso. Resultado, os exames chegaram dia 17 de fevereiro, dia 12 de março, dia 12 ou 13 de março eu estava operando. Que o meu caso era muito grave, eu já estava com anemia a ponto de... Se descesse mais um ponto, era ferro todo dia. Se descesse mais um, era sangue, transfusão de sangue. Então ele falou assim, tem que fazer. E quando ele chegou lá, na hora da cirurgia, ele falou, você diminuiu tanto a inflamação que ele não precisou me cortar. A cirurgia foi feita toda por baixo mesmo, sem nenhum corte em cima, tá? Os cortes foram internos e saiu tudo por baixo. E aí eu comecei a ver o poder que as plantas tinham. E eu comecei a pesquisar cada vez mais. Por isso eu comecei uma faculdade de nutrição. Porque eu queria ajudar outras mulheres que tinham o mesmo problema que eu. A saber o que pode, o que não pode comer, o que agrava, o que não agrava. Então, tem mais ou menos 5 anos que eu tô nessas de plantas, descobrir sobre plantas, ir na Casa Pedro sempre, uma vez por semana. Agora tem um herborista, graças a Oxalá, que meu médico me apresentou esse homem, porque esse homem tem erva de tudo. Então, assim, tá me ajudando com a fibromialgia. Vocês veem que lidar com cartas, lidar com pessoas, é uma profissão que te consome. Uma pessoa normal, saudável, consome. Ainda mais uma pessoa que é fibromialgica, por exemplo. Hoje eu acordei com uma perna ruim,
com febre, dor de garganta, mas eu sei que depois que eu tomar meu café, tomar meus chazinhos, eu vou dar uma boa melhorada e eu vou conseguir atender bem as pessoas, eu vou conseguir até fazer uma live. Coisa que uma pessoa com fibromialgia olha pra mim e fala, como é que você consegue fazer isso? E o remédio que eu comecei tomando 30 gramas, eu tomava, gente, 30 gramas de morfina, hoje eu tomo 5. Eu tomava 4 pregabalinas, que são os remédios para a dor da fibromialgia, para cortar essa conexão de medula e cérebro e diminuir, não some, tá? A dor da fibromialgia não some, ela diminui. Hoje eu tomo 1. Então, a acupuntura mudou minha vida, mudou assim demais. E o meu médico é um fitoterápico, ele sabe tudo sobre plantas. O que as plantas fazem, ele me indica cada chá, gente, cada combinação, ele faz lá na hora pra gente tomar, eu já saio de lá outra pessoa. Então, assim, eu acredito nas plantas, sempre acreditei, antes do axé. E o meu médico caiu, né? Não foi caiu, né? O meu axé me levou até lá, através do meu esposo, mas o meu axé viu que eu tava precisando. E o médico, além de... Ele é um médico. Ele se especializou em pediatria. Ele é pediatra, tá? Ele é médico acupunturista chinês. Ele também se aprofundou na acupuntura chinesa. E ele é fitoterápico também. Ou seja, ele consegue... Ele sabe tudo. Tudo de planta, tudo. Então, ele sabe como fazer... Que escaldapés eu vou precisar, de acordo com o que eu estiver sentindo. E ele sempre me indica plantas que têm um alto potencial espiritual também. Então, ele me fala assim, isso aqui é bom pro corpo. Eu vou lá e dou uma olhada. É bom pro espiritual, pra isso, isso e isso. Então, vocês estão vendo eu tomar chás, banhos todos os dias. É pra minha proteção espiritual. Gente, quem lê carta tem que tomar banho. Tem que fazer uma proteção espiritual muito boa. E os chás, pra me tratar eu me trato por dentro e por fora. É isso que acontece. E o pessoal tá falando, seu cabelo tá crescendo muito rápido. Quem tem fibromialgia, o cabelo cai. Sim, cai muito. Mas eu tomo muito banhos com alecrim. E alecrim faz o cabelo crescer demais. Eu tenho shampoo que a cigana me ensinou também. Então, que evita a queda. Então, meu cabelo tá crescendo muito, tá bem cheio, por causa das plantas também. Então, assim, planta é vida. Sem planta não tem nada.